Bem-vindo ao curso de programação de torno CNC. Nessa primeira parte, nós vamos aprender os fundamentos da programação CNC aplicado aos tornos CNC Home. Ao longo das próximas aulas, você vai entender como funciona o sistema de coordenadas, os tipos de função, interpolação, comando G, comandos M e toda a lógica utilizada para a programação de peças em torno CNC. Mesmo que você esteja começando agora, o objetivo é explicar de forma simples e prática para que você consiga entender não apenas os códigos, mas também a lógica da usinagem. A programação CNC é baseada em coordenadas e movimentos controlados de ferramenta. Quando entendemos essa base, fica muito mais fácil criar programas seguros e eficientes. Então já deixe o material preparado, acompanhe cada exemplo com atenção e vamos começar. Nessa aula, vamos entender o sistema de coordenadas utilizados no torno CNC. Todo movimento da máquina é definido através de coordenadas. No torno CNC, trabalhamos principalmente com dois eixos, o eixo X e o eixo Z. O eixo Z representa o movimento longitudinal da ferramenta, ou seja, o avanço para frente e para trás da peça. Já o eixo X representa o movimento transversal, relacionado ao diâmetro da peça. Um detalhe importante é que todo torno CNC, o eixo X normalmente trabalha em diâmetro, e não em raio. Também precisamos entender os quadrantes e o ponto de origem da máquina, porque toda a programação será baseada nessa referência. Quando você domina o sistema de coordenadas, começa a entender como a máquina interpreta cada comando programado. Nessa aula, vamos entender o sistema de coordenadas absolutas. No sistema absoluto, todos os movimentos da ferramenta são programados a partir de um único ponto de referência, normalmente o zero peça. Isso significa que cada coordenada programada representa uma posição fixa dentro da peça. Mesmo que a ferramenta já tenha um movimento anterior, a máquina sempre interpreta as medidas utilizadas, o ponto zero, como base. Esse sistema facilita muito a leitura e a conferência do programa, principalmente em peças mais complexas. Grande parte dos programas CNC utiliza coordenadas absolutas, justamente pela facilidade de controle e segurança na programação. Quando entendemos bem esse conceito, fica muito mais simples interpretar desenhos técnicos e transformar medidas em coordenadas CNC. Esse é um dos fundamentos mais importantes para qualquer programação de torno CNC. Já no sistema incremental, cada movimento é calculado a partir da posição atual da ferramenta. Ou seja, a máquina utiliza o último ponto programado como referência para o próximo movimento. Na prática, isso muda completamente a forma como os valores são programados. Por isso é muito importante identificar corretamente qual sistema está sendo utilizado no programa. Em muitos comandos CNC, usamos códigos específicos para alterar entre programação absoluta e incremental. Dominar esses dois conceitos é essencial para evitar erros de posicionamento e colisão durante a usinagem. Agora vamos iniciar os tipos de funções utilizados na programação CNC. Dentro de um programa CNC, existem diferentes grupos de funções. As funções de posicionamento definem os movimentos da ferramenta. Também temos os chamados códigos especiais, responsáveis pelo controle de operações específicas da máquina. Grande parte desses comandos começa com a letra G, conhecida como função preparatória. Cada código possui uma função específica, como movimento rápido, interpolação linear, interpolação circular e definição de sistema de coordenadas. Com o tempo, o operador começa a reconhecer esses códigos naturalmente.
Por isso é importante estudar não apenas a sintaxe, mas também o comportamento de cada função durante a usinagem. Essa base será essencial para as próximas aulas. Nessa aula vamos entender as funções preparatórias, conhecidas como código G. Os códigos G são responsáveis por preparar a máquina para executar determinados tipos de movimento ou operação. Por exemplo, temos funções para posicionamento rápido, interpolação linear, circular, ciclos automáticos e sistema de coordenadas. Algumas funções são modais, ou seja, permanece ativa até que outro comando do mesmo grupo seja programado. Outras funções são não modais e atuam apenas na linha em que foram programadas. Entender essa diferença é extremamente importante para evitar comportamentos inesperados na máquina. A tabela representada nessa página mostra diversos códigos utilizados no torno CNC. Com a prática, esses comandos passam a fazer parte do dia a dia da programação. Agora vamos estudar a função G00, utilizada para posicionamento rápido. Essa função movimenta a ferramenta na maior velocidade permitida pela máquina. O objetivo do G00 é reduzir o tempo morto de usinagem, levando a ferramenta rapidamente até a posição desejada. Agora vamos entender a função G01, utilizada para interpolação linear. Diferente do G00, o G01 é utilizado para movimentos de corte com avanço programado. Nesse comando, a ferramenta se desloca em linha reta até o ponto definido. Nessa aula, vamos estudar as funções G2 e G3, utilizadas para interpolação circular no torno CNC. Esses comandos permitem programar movimentos em arco ou raio durante a usinagem. A função G2 realiza interpolação circular no sentido horário. Já a função G3 realiza interpolação circular no sentido anti-horário. Esses comandos são muito utilizados em peças que possuem raios, coordenadas e perfis curvos. Para programar corretamente um arco, precisamos informar as coordenadas finais do movimento e também o valor do raio ou do centro do arco. A máquina então calcula automaticamente a trajetória circular da ferramenta. É muito importante interpretar corretamente o desenho técnico para definir o sentido correto do movimento. Um erro no G2 ou no G3 pode fazer a ferramenta executar um raio invertido e comprometer totalmente a peça. Por isso, sempre confira o sentido da interpolação antes de executar o programa da máquina. Chegamos ao final da nossa primeira parte do nosso curso de programação de torno CNC. Até aqui, nós aprendemos os fundamentos mais importantes da programação CNC, incluindo o sistema de coordenadas, coordenadas absolutas incrementais, funções preparatórias, interpolação linear e interpolação circular como G2 e G3. Essa base é essencial para entender como a máquina interpreta cada comando e como transformar desenhos técnicos em programas de usinagem. Pode parecer muita informação no começo, mas com a prática e repetição, esses conceitos começam a ficar naturais no dia a dia da programação CNC. O mais importante agora é revisar esse conteúdo, estudar os exemplos e acompanhar as próximas etapas do curso. Na segunda parte, nós vamos aprofundar ainda mais a programação, trabalhando com novos comandos, ciclos automáticos, compensação e exemplos práticos de usinagem. Então continue acompanhando, porque a próxima etapa vai elevar ainda mais o seu nível de programação de torno CNC. Nos vemos na segunda parte do curso.